eu sou o Júlio Ésgidos, economista-chefe da Mirai Assets, e hoje nós conversaremos sobre o mercado e a economia nessa semana e na próxima semana. Bom, nessa semana a gente teve uma série de eventos no Brasil e no mundo, né? Claro que tudo girando em torno da guerra da Ucrânia, que vem mobilizando a atenção de todos e parando um pouco a economia global, impactando diretamente nas commodities e depois na inflação. A inflação global já está num outro patamar e a gente pode considerar um patamar próximo ao que aconteceu nos anos 70, acima de 7% na média, 8% a inflação global. No Brasil, passa de 10% o IPCA. Bom, no Brasil a gente teve uma semana carregada também de indicadores. A gente teve a produção industrial de fevereiro avançando, reagindo em relação a janeiro, surpreendentemente, porque em janeiro a gente teve um recuo de 2,4% e em fevereiro a indústria deu uma reagida impulsionada por bens de capital e bens intermediários. Tivemos também os dados do mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego recuando a 11,2%, mas ainda muito fragilizada. A leitura que se tem hoje do mercado de trabalho é que boa parte do emprego gerado hoje é um emprego de baixa qualidade. E grande parte do mercado de trabalho é composto de informais. Então a gente continua com um mercado de trabalho muito frágil, não há geração de empregos formais no país, de boa qualidade, ainda há uma falta no Brasil, dada a fragilidade da retomada. Uma retomada muito frágil também, pela leitura dos indicadores que a gente pode estar observando, que vão sendo divulgados. Outro fato também a se tornar um destaque na semana é que o governo vem tentando obter recursos, tentando obter caixa para os seus projetos, visando, de uma certa forma, a eleição de outubro, né? Observando os movimentos dessa semana, o governo vai tentar, junto ao Congresso, elevar a taxação sobre os lucros dos bancos, né? Sobre as contribuições sobre o lucro líquido, para poder bancar, de uma certa forma, bancar o refis das pequenas e médias empresas. Isso é uma medida, de uma certa forma, eleitoral, visando beneficiar um segmento, quer dizer, praticamente perdoar a dívida das pequenas e médias empresas, né? Em relação ao cenário político, a gente teve de relevante nessa semana a desistência de Sérgio Moro à candidatura à presidência, saindo do Podemos e indo para o União Brasil, né? É um fato forte, repercute, porque seria uma terceira via, era a terceira via melhor classificada até algumas semanas atrás, vinha perdendo fôlego, né? Perdendo fôlego para Ciro Gomes, mas era realmente uma alternativa à terceira via. Surge também a possibilidade de um embate entre João Dória e Eduardo Leite, que quer realmente assumiu a candidatura pelo PSDB. João Dória segue como candidato, mas se ele continuar numa situação muito delicada, a nível de pesquisas eleitorais, é capaz de desistir e dar espaço a Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul. Bom, nos mercados, a gente segue observando a política monetária do Banco Central muito atenta ao choque inflacionário que acontece no Brasil. A inflação já passa de 10%, sai aí o IPCA nessa semana, e é possível que agora em maio de 4 de maio, né, o Banco Central, pela reunião do Copom, eleve a taxa de juros em 1 ponto percentual e dê um tempo, espere o evoluir dos acontecimentos. O famoso gap entre a transmissão da política monetária e seus efeitos na economia. Dizem que pode chegar a 18 meses essa transmissão. Então, o Banco Central vai tentar observar aí, vai dar uma parada no seu ciclo de juros para ver como responde, na verdade, essa elevação de juros a 12,75 em maio em relação à economia, ao crédito, ao consumo como um todo. E também, claro, diretamente ou indiretamente, à inflação. Bom, a gente fechou abril com um Bovespa próximo a 120 mil pontos, né, 119.999, com uma valorização na semana de 0,79%, no mês 6,06% e 14,48% no ano. Então a gente realmente vem observando
que o Bovespa já rompeu os 120 mil pontos, muito contribuição de recursos externos, de investidores externos, que vão entrando no Brasil, observando a arbitragem de juros, que é muito favorável. A gente tem uns juros a 12% quase, né? E diante do mundo que trabalha com 0,5% a 1% no máximo nos próximos meses. Então, a gente tem uma atratividade muito grande para os investidores estrangeiros fazerem arbitragem e aproveitarem para comprar empresas de commodity, que vem se valorizando muito nos últimos meses. Em função desse quadro de arbitragem, o dólar se deprecia fortemente, estava a 4,74, fechou ontem, no dia de ontem, deve estar a 4,68 hoje, por aí, por esse patamar, 4,70, né? E no ano a depreciação do dólar frente ao real é de 15%. Ou seja, é um outro panorama, uma forte apreciação cambial, uma forte valorização do real frente ao dólar. Observando aqui nessa tabela das moedas no ano, a gente chama atenção à forte valorização do real frente ao dólar, é a moeda dos emergentes que mais se valoriza, né? Seguida depois pela Rand da África do Sul, com 8,2, o peso chileno com 7,4, o peso colombiano de 6,8 e, incrível que pareça, o sol, a moeda peruana, 6,4 de valorização, né? E em depreciação a gente tem ainda a lira turca se depreciando 32% quase, e o rublo 9%, 9,4%. Poderia ser muito mais se o Banco Central da Rússia não tivesse intervindo, quase que demandando, exigindo que as operações de exportação de petróleo, de gás, enfim, sejam convertidas em rublo. Então, de uma certa forma, isso fortalece a moeda russa, né? O gráfico aqui ao lado também reforça a questão da arbitragem de juros, né? O DI anualizado num patamar elevado, em trajetória de alta, e o dólar perdendo valor semanalmente. No exterior, a gente tem como destaque na semana o posicionamento do governo americano em usar reservas estratégicas de petróleo, disponibilizou no mercado global de petróleo 1 milhão de barris ao dia, visando impactar, visando derrubar o preço do barril, que chegou a $120 por esses dias, agora está em torno de 104, 99. Então vem caindo fortemente o barril de petróleo em função dessa disponibilidade de reservas estratégicas dos Estados Unidos. Isso vai ser seguido com certeza por outros países ocidentais e, de uma certa forma, vai ajudar a derrubar o barril de petróleo nessa batalha comercial que a gente vem observando, essa batalha econômica também, que a gente vem observando entre os países ocidentais da OTAN, os Estados Unidos e a Rússia, né? E praticamente isso é uma resposta à retenção da produção russa. A Rússia segurou 3 milhões de barris dia recentemente, que equivale praticamente à produção brasileira de petróleo. Então, tem um poderio de mercado muito elevado, é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, e esse posicionamento da Rússia impacta diretamente nesse mercado. Isso posto, a gente tem observado que a cotação do barril WTI e Brent vem recuando, né, nesses dois, 3 dias, e a tendência é de recuar ainda mais. O Reino Unido já se prontificou a usar as reservas estratégicas de petróleo, outros países do Ocidente vão seguir essa mesma trilha, né, e, de uma certa forma, realmente vai derrubar o petróleo, porque essa é atualmente a maior preocupação dos países ocidentais em relação ao que acontece na guerra da Ucrânia. A retenção, o impacto no barril de petróleo, nas commodities, né? Trigo já se elevando fortemente, milho se elevando fortemente, tem uma retenção da oferta de fertilizantes no mercado global, isso é um impacto direto no Brasil, por exemplo. Então a gente vem observando um choque inflacionário pesado ao redor do mundo, né? Esse gráfico da inflação global bem representa isso. A economia americana, a inflação global nos Estados Unidos passa de 7%, pode ir a 8% ou mais, a zona do euro também, com uma inflação próxima de 6%. Enfim, a gente vive aí um período que muito se assemelha ao choque de petróleo da década de 70, em que a retenção da produção de petróleo por alguns países da OPEP acabou impactando diretamente, tanto em 73 e 74, como em 79.
né? Então, isso aí é um vislumbre de uma liquidez mais apertada no mundo, uma taxa de juros mais elevada e, de uma certa forma, algum prenúncio de recessão no mundo, né? Esse gráfico que mostra os rendimentos dos Treasury Bonds em forte elevação, todos convergindo para 2,5%, 2,6% ao ano, é uma sinalização muito clara de que a economia global, se continuar nessa toada de confronto econômico e a guerra na Ucrânia continuando, a economia global vai entrar numa recessão inevitável, né? Na nossa agenda para a semana que vem, gente, a gente tem destaque, muito indicador de atividade econômica. A gente tem a ata do FONC também como destaque absoluto, o IPCA brasileiro, né? Na segunda-feira, a gente pode destacar o relatório da Focus, em que há uma sinalização de mais inflação mais à frente. Então, com certeza, a Focus vai vir com mais inflação para as próximas apurações que ela realiza, né? E também importante, na segunda-feira, os dados da zona do euro, da confiança do investidor, que vem realmente se deteriorando frente ao cenário. Na terça-feira, a gente tem também como destaque, já colocado, os vários indicadores do PMI Composite, dados da Alemanha, do Brasil, da zona do euro, dos Estados Unidos, dados de março, que devem mostrar uma economia de lado, uma economia no rumo indefinido, dada a crise. Na quarta-feira, destaque absoluto para a ata do FONC, que deve realmente sinalizar um juros mais elevado na próxima reunião de maio, a 0,5% de elevação, diante de uma inflação que realmente já chega a 8%, como eu falei. Também é importante, na quarta-feira, as encomendas da indústria na Alemanha e no Brasil, o GPDI e os dados do índice de commodities, que devem vir aí mais fortes. Finalmente, na quinta-feira, a gente tem também como destaque os dados de pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que sempre são importantes, e dois discursos de diretores do FED chamam a atenção, o Charles Evans e o Bostic, do FED de Atlanta, que devem falar realmente sobre essa tendência de endurecimento da política monetária diante do risco inflacionário no horizonte. Na sexta-feira, finalmente, a gente tem os dados da Anfávia no Brasil, da produção industrial regional e, mais importante do que tudo, o IPCA. O IPCA que deve vir em torno de 1,3%, 10,9% em 12 meses, já absorvendo, já refletindo esse choque de commodities que acontece no mundo. Bom, gente, por enquanto é isso. Uma semana também pesada na que vem. Claro que o que vai nortear a semana que vem é a guerra da Ucrânia, são as negociações. Já estamos na sexta etapa de negociação, no sexto encontro entre os líderes, os chanceleres da Ucrânia e da Rússia, e o que se observa nesse momento é um certo impasse. Quer dizer, Vladimir Putin quer impor uma série de punições à Ucrânia, uma série de exigências à Ucrânia já devastada pela guerra, e, claro, Zelensky resiste, né? E daí esse impasse, porque as condições de Putin são sempre muito duras. Por isso, o mundo está em suspense e as commodities estarem ameaçando a inflação global. Bom, é isso. Aguardemos novos acontecimentos. Bom fim de semana e boa noite.